Fala pessoal, hoje eu quero conversar com vocês referente a esse assunto aqui, percas de margem. Bom, no ano de 2018, 2017, 2016, como todo mundo sabe, a gente teve ou tínhamos um grande problema que era as percas de margem com risco sempre do correspondente. Então os bancos eles não assumiam o risco das percas. Esse ano, 2019, e como a gente falou lá no começo do ano, tudo indicava, todos os bancos iam entrar na questão do risco banco. Então, praticamente hoje, a gente tem em quase todos os bancos opções de trabalho no risco banco. O que é importante a gente entender disso? O banco, ele, ao assumir esse risco, ele faz algumas análises para ver se isso é bom para ele e se isso está dando certo. Qual que é a primeira análise? A quantidade ou, vamos lá, o aumento de quanta margem foi perdida, desse prejuízo. Claro que assim, a gente percebeu ao longo desse ano que teve uma queda no comissionamento justamente para eles conseguir garantir o risco banco. Em contrapartida, se isso daqui começar a subir, não vai ser viável para o banco e automaticamente o banco pode vir a cortar o risco banco. Então, primeira coisa, é muito importante a gente entender por que o banco colocou essa modalidade e o que ele busca com isso. Ele busca que o correspondente possa trabalhar com uma tranquilidade a mais. E quem perdeu margem nos outros anos sabe o quanto isso é importante, você não ter aquele risco de você estar lá fazendo uma portabilidade de R$5.000 e você perder R$5.000. Então, ou seja, é muito importante isso aqui. Só que aí a gente entra numa segunda situação que ela também deve ser levada em conta. O banco está analisando, por exemplo, eu sou o correspondente, eu estou digitando as minhas propostas. Eu perco uma margem numa operação lá, vamos lá que eu estou vendendo com o banco 100 mil por mês, ok? 100 mil. E aí eu tenho lá, eu perco uma margem. Essa margem aqui é de 5 mil. Ok, está dentro de uma normalidade ali que o banco imagina, mas aí eu venho a minha segunda margem, eu perco mais 5 mil. E depois é assim sucessivamente. O que o banco vai fazer? Primeira coisa, ele vai cortar esse correspondente, porque esse correspondente ele não é interessante para o banco, porque ele está dando prejuízo. Ele está trabalhando contra essa política do banco. Então, o que eu peço para vocês, gente? Não é porque a gente está no risco banco que a gente pode não ter o mesmo cuidado. A gente tem que tratar o risco banco da mesma forma que a gente, se fosse o nosso dinheiro que tivesse em jogo. Dessa forma, a gente não dá prejuízo para o banco, automaticamente o banco não aumenta a sua perca, não vai ter que mexer em comissionamento e a gente não vai ter nenhum tipo de surpresa quando a gente for digitar nossa proposta e o nosso login está bloqueado. O Itaú já começou a fazer bloqueios questão de portabilidade. Então, por exemplo, ele tem o seu indicador e se algum correspondente passar desse indicador, então, ou seja, passar daquele percentual que ele considera aceitável, automaticamente aquele correspondente fica bloqueado. E ele fica bloqueado numa consistência de portabilidade, ou seja, o banco ele vai falar assim, você serve para mim para vender margem nova ou refim, mas para portabilidade não. Outros bancos provavelmente vão vir nessa mesma regra. Então a gente tem que tomar um cuidado desde já para que o banco não tenha prejuízo, para que eles não cortem nem nosso login e nem o risco banco. Outro cuidado que eu preciso que vocês tomem é o seguinte, a gente tem as tabelas, alguns bancos, eles têm a tabela risco banco e tem a tabela risco correspondente. O que a gente aconteceu já ao longo desse ano? Da loja, ela for lá na sua digitação, o seu operacional não tomar o cuidado, em vez de lançar no risco banco, vai lá e lança no risco correspondente. Assume um risco desnecessário e às vezes acontece uma perca de margem numa tabela risco correspondente, aonde ela teria daqui a pouco um comissionamento até menor do que no risco banco. Então, ou seja, tomem cuidado, principalmente nas redigitações. Às vezes a loja digita no risco banco, porém depois ela vai lá, faz alguma edição, faz alguma, principalmente isso acontece bastante no Olé, vai lá e digita novamente e vai lá para o risco correspondente. Se perder a margem, o banco não vai assumir esse prejuízo e o prejuízo fica com o correspondente. Então, para finalizar esse assunto, pessoal, só quero reforçar para vocês a questão de como a gente tem que cuidar da nossa proposta. Eu sempre costumo dizer que a gente é o olho do banco, Então, ou seja, por mais que o banco garanta essa operação, quanto menos prejuízo o banco tiver,
melhor pode ficar a nossa remuneração. Então, cuidado sempre no que digita na proposta, né? Alguns bancos também trabalham com aquela questão de se identificar que é má fé do correspondente, eles podem vir a cobrar o valor do correspondente. Então, eu sempre falo, a melhor segurança é a gente não perder nenhuma margem. E se caso a gente identificar na proposta, mesmo que seja risco banco, que o que está fazendo a margem perder essa margem, tentar sempre buscar solucionar, né? Sempre buscar ajudar o banco a não ter esse prejuízo. Se a gente trabalhar dessa forma, a gente sempre vai ter a opção do risco banco e a gente não vai ter problemas como a gente teve no passado, que era trabalhar sempre com medo de fazer uma operação. Tá ok? Então, foco no risco banco, vamos trabalhar com segurança e vamos trabalhar sem ter o medo, né, do amanhã a gente ter um prejuízo em cima de uma operação que a gente está buscando obter lucro.